Encerrando esse tema, senador Darylberg, e já baixando para o final, só queria falar sobre a fala da senadora Gleisi Hoffmann agora há pouco, que ela disse que todos os anos teve superávit primário. É verdade. Agora, é verdade também que a presidente foi cassada, sabe por quê? Porque os balanços eram maquiados. A empresa Aero nos Estados Unidos, aquela da energia, todos os anos tinha superávit nos seus balanços. Depois descobriram que era um furado. A presidente foi cassada porque maquiava e tinha um rombo monumental nas contas. Eu vejo indignação aqui, indignação agora da senadora, dizendo que é pelos pobres que esse governo está acabando com os pobres. Não, os pobres que estão desempregados foi do governo deles. O projeto Minha Casa Minha Vida, senador, as empresas que pegaram, quebraram todas, porque não recebia. Então, dar bom dia, ajudar os pobres com chapéu alheio é muito fácil, é muito fácil. Essa gente do governo está louca? Em que país que eles estão vivendo? Aí corta o Minha Casa Minha Vida e corta coisas que já estavam contratadas. Não é possível que a gente tenha esse tipo de cabeça governando o Brasil. Portanto, eu quero aqui reafirmar novamente meu apoio ao MTST. Tem que ficar na Paulista sim, ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, mostrar para aquela gente rica que não depende de salário mínimo, aquela gente rica que não precisa de subsídio para financiar a casa, aquela gente rica que aplica no mercado financeiro, que tem pobre nesse país, que esse país tem gente que trabalha e que precisa de ajuda de governo, porque governo é para ajudar os pobres, governo não é para ajudar os ricos. Agora, esse governo que está aí é um governo dos ricos. E a sopa governista que virou esse Congresso também é para proteger os mais ricos. Porque aprovaram a PEC 55 aqui, vão agora aprovar a reforma da Previdência para tirar direito do trabalhador. É o pobre que tem que pagar a conta? Por que quem não paga a conta é o sistema financeiro que ganha dinheiro na operação do mercado? Por que tem que ser o pobre? Por que tem que cortar o Minha Casa Minha Vida para quem ganha menos? Por que tem que fazer a reforma da Previdência? Na crise de 2008, 2009, o Lula tomou uma série de medidas para enfrentar a crise e pôs dinheiro na mão do povo. O que ele fez? Aumentou o salário mínimo mais do que a variação do PIB, deu um aumento real maior para irrigar a economia, aumentou as parcelas de seguro-desemprego. Nós estamos com 13 milhões de pessoas desempregadas nesse país, se o governo não se toca, como é que essa gente está vivendo? Está tendo renda da onde? É óbvio que a miséria está aumentando. Sabe o que tinha que fazer? Aumentar a parcela do seguro-desemprego. Em vez de 3, 4 parcelas, dá 10 parcelas para as pessoas terem renda. Diminuir a carência para conseguir o seguro-desemprego. Aumentar o Bolsa Família, colocar mais famílias e aumentar o dinheiro. Ah, mas isso aumenta a dívida. Aí, para matar o pobre pode, aumentar a dívida não pode. Quantas vezes nós já tivemos aumento de dívida e é sazonal? A dívida do Brasil está controlada, o Lula e a Dilma deixaram controlada. Agora estamos tendo uma crise porque o PIB não cresce e a gente não tem receita. Mas se a gente colocar dinheiro na economia, a economia vai melhorar, aí o PIB cresce. Aí você tem receita, você arrecada, aí melhora o teu perfil da dívida, aí você faz economia para pagar a dívida. Nós fizemos economia para pagar a dívida por 10 anos nesse país, por que agora a gente não pode gastar um pouco mais para poder ajudar as pessoas que mais precisam? Que lógica que é essa, gente? É uma lógica perversa, é a lógica de dar mais a quem tem mais, não é de distribuir a renda. Pois bem, o Lula tomou todas as medidas em 2009. E aí gozavam dele, porque ele disse assim, essa crise é uma marolinha. Para nós foi, porque nós colocamos dinheiro na economia e protegemos os mais pobres. Então, nós não sofremos a crise. E foi em 2009 que ele lançou Minha Casa Minha Vida, porque era para ajudar as pessoas a adquirirem a casa que precisavam, principalmente as pessoas mais pobres, mas era para dar emprego para as pessoas, porque a construção civil é a área que mais dá emprego, principalmente quando você não tem grande qualificação no mercado de trabalho. Veja só, se emprega pedreiro, mestre de obras, carpinteiro, ajudante de pedreiro. É isso tudo e vai trabalhar, vai ganhar dinheiro. Além disso, você fomenta o mercado da construção civil.
Vende telha, vende cimento, vende tijolo, né? Vende cal. Movimenta o mercado imobiliário, porque os terrenos que estão vazios passam a ter função social, que é de ter casa construída. Foram investidos no Minha Casa Minha Vida, desse período de 2009 até 2011, 300 bilhões de reais. 300 bilhões de reais. Por isso que nós estávamos com a economia boa. E estávamos pagando a dívida. Não vem dizer que dívida aumentou, não, porque nós fizemos superávit primário em todos esses anos. Todos esses anos. O único ano que nós não fizemos primário foi 2015. Então, em todos os outros anos nós fizemos primário. Então, não venha aqui dizer que estava endividando e que estava gastando mais do que arrecadava, não. Quem gasta mais do que arrecada não faz superávit primário. O que é o superávit primário? É o total das suas receitas menos as suas despesas. Então, eu desafio qualquer senador que venha aqui e me mostre que não teve superávit primário. Desafio. Vai ter que vir nesse plenário e dizer, não, vocês não fizeram superávit primário. Porque está lá, registradinho, no Banco Central, tudo anotadinho. Fizemos superávit primário nesse país por 10 anos consecutivos. Vou repetir. Primeiro ano que nós tivemos déficit foi 2015. E por problema na economia. E já fiz autocrítica aqui, que foi 2015, também com a presidenta Dilma, que erramos na política econômica, colocando Joaquim Levy no Ministério da Fazenda e fazendo a política de arroxo fiscal. Porque se não tivéssemos feito aquela política de arroxo fiscal, a economia não tinha caído. Aí fizemos aquela política de arroxo fiscal, demos um freio na economia, tiraram a presidenta Dilma, entrou esse governo, que é de quinta, e está fazendo o que está fazendo. Tirando dos pobres para dar para os ricos. Porque é isso. Eu não consigo me conformar de parar o Minha Casa Minha Vida. Coisas contratadas que já estavam na mão das pessoas. Não é possível que um programa de sucesso reconhecido seja travado desse jeito. Não é possível. Por isso eu quero aqui manifestar de novo minha solidariedade ao MTST. Tem que ocupar a Paulista, sim. Tem que ir pobre para a Paulista, para que aqueles banqueiros vejam que tem pobre nesse país. Porque senão no governo aqui vira estatística, gente. Vira número vazio. Porque quem faz política de gabinete, que não pisa o pé na terra do Brasil, não sabe como as pessoas vivem. Então, fica no gabinete, ditando ordem, estabelecendo regra. Não é possível isso, não. Pobre vai para a Paulista agora, vai ficar tudo na Paulista, para rico ver. Para ver como os pobres estão sofrendo nesse país. Tem 13 milhões de desempregados e um governo frouxo, que cede aos interesses do capital financeiro, que traz reformas sem vergonhas para dentro dessa casa, como é a reforma da Previdência, como quer fazer a reforma trabalhista, que acaba com os programas sociais, acaba com Minha Casa Minha Vida, está acabando com os outros programas. Que tipo de governo é esse? É uma vergonha para o Brasil, uma vergonha nós temos esse governo. Uma vergonha. Eu sinto muito pelos programas que estão sendo desmanchados. Foi para isso que tiraram a Dilma. Agora, pelo menos, deem resposta decente, não desmontem o que tinham. Protejam os mais pobres, protejam aqueles que não têm renda. É o mínimo que se espera de um governo que deu um golpe nesse país para dizer que precisava melhorar. Muito obrigada, senhor presidente. Se mostrar indignação aqui, nessa tribuna, a respeito, dizendo que os pobres estão arrebentados, é uma coisa. Mas quando estava no governo, ninguém conseguia conversar com essa gente. Aliás, conseguia. Marcelo Odebrecht, os players nacionais, os campeões, fizeram o pior tipo de capitalismo que tem no mundo, que é o capitalismo de Estado. Sabe que capitalismo é esse? É aquele que eu chamo minha patota, distribuo as obras as obras para cada um, e o resto que se lasque. No meu estado, as plantas frigoríficas acabaram todas. Sabe por quê? Porque esse capitalismo de Estado financiou. O BNDES financiou o JBS, que comprou todas as plantas frigoríficas. Comprou e fechou. Esse é o tipo de economia que foi feita. Agora, lógico, na velha... É a ética petista e o espírito capitalista deles. Faz o quê? Esqueça tudo que fez de errado, jogue para o outro e joga a bomba. Agora ninguém presta e tudo que fez de bom nesse país foi o Partido dos Trabalhadores. Tinha que fazer essa ressalva aqui, porque não dá para ouvir calado que tudo era bom no passado e agora essa coitada que foi retirada da presidência da República era um inocente. Não era.
estão entregando para o capital estrangeiro a Petrobras. A Petrobras foi, gente, não vou usar o termo aqui, Petrobras foi tomada de assalto. Eu não gosto de ficar apontando o dedo, mas como é que tem coragem de falar da Petrobras aqui? Os aposentados, como é que tem coragem de falar dos aposentados? Quando os fundos de pensão foram todos tungados. Então, não vou nem continuar nesse assunto para não estragar o final de semana dos brasileiros que estão aqui, porque todo mundo já sabe dessa cantilena, mas a gente tem que relembrar, senão essas mentiras acabam virando verdades. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, cumprimento Vossa Excelência e me solidarizo com o discurso de Vossa Excelência.